Olá, alunos! Estamos de volta para darmos continuidade aos estudos sobre negação de proposições, uma bateria especial de 10 questões que eu trouxe para você treinar sobre a banca VUNESP. No bloco anterior, paramos na questão número 6 e a partir de agora faremos mais 4 questões para que você possa gabaritar sua prova de noções de raciocínio lógico. Vamos lá! Próxima questão é a questão número 7. O enunciado diz o seguinte: considerando falsa a afirmação se Ana é gerente, então Carlos é diretor, a afirmação necessariamente verdadeira é... Vamos lá. A princípio a banca aqui ela não colocou, não evidenciou que isso é uma questão de negação, mas ela faz um joguinho de palavras. Primeiro ele considera que é falsa essa afirmação que ele coloca entre aspas. E depois ele pergunta o que é verdade. E eu vou até aproveitar para fazer uma observação. Muitas bancas fazem isso aqui, ó. Começam a questão da seguinte forma: dizer que não é verdade que... Aí coloca se Ana é gerente, então Carlos é diretor. Aí ele coloca: é logicamente equivalente a dizer que é verdade que... Dois pontos. Aí coloca a letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Qual é a ideia que eu quero passar para vocês, que é a ideia do óbvio? Primeiro que nessa observação que eu coloquei aqui para a gente começar a investigar esse enunciado, se eu estou dizendo que alguma coisa não é verdade, ou seja, dizer que não é verdade que, é porque eu estou dizendo aqui é uma mentira. Ou seja, é uma falsidade. Então, eu estou dizendo que isso aqui é uma mentira, que é uma falsidade, e lá no final estou perguntando o que é a verdade. Então, no início eu estou falando uma mentira, depois eu busco uma verdade. Ora bolas, se eu estou falando que algo é falso e depois eu busco uma verdade, é porque aqui eu tenho um conceito de quê? Um conceito de negação. É o que está acontecendo lá em cima. Primeiro ele diz que essa sentença é falsa e depois ele pergunta qual é a verdade. Beleza. Temos o conceito de negação. Negação de qual conectivo? Negação do sim, então. Mole. Já está cansado de saber, e isso é proposital para você levar para a prova, porque vai cair na tua prova, que para negar a condicional, que para negar o sim, então, o macete é o renega. Todo mundo já sabe. Que bom, você também sabe, você vai acertar. O que é o renega? Relembrando, repete a primeira e nega a segunda. Essa aqui é a tua primeira proposição, essa aqui é a sua segunda proposição. Vamos lá, vai repetir a primeira vai ficar intacta, vai continuar: Ana é gerente. A segunda você vai negar, a negação de Carlos é diretor, é Carlos não é diretor. E aí o que vai acontecer? O sim, então, vai sair e vai entrar quem no lugar? Vai entrar quem no lugar? O E. Molinho. O gabarito já está aí, ó, na tela. Ana é gerente e Carlos não é diretor. Ana é gerente e Carlos não é diretor. E aí você se pergunta: Ana é gerente e Carlos não é diretor? É a sua verdade necessária. Então a gente sabe que é verdade que Ana é gerente e que Carlos não é diretor.
Letra A, ele está dizendo que necessariamente é verdade que Ana é gerente. Realmente, ó, percebemos aqui que necessariamente Ana é gerente. O nosso gabarito é a letra A. A letra B, ele está dizendo que necessariamente é verdade que Carlos é diretor. Não, porque aqui quando a gente aplicou a regrinha, percebemos que Carlos não é diretor. A letra C, ele piora dizendo que Ana não é gerente. Já esquece. A letra D, ele diz que Ana não é gerente. Também esquece. Na letra E, ele até diz que Ana é gerente. Só que ele usa o E também, estaria correto, mas no final ele dança, porque o correto seria Carlos não é diretor. E ele coloca Carlos é diretor. Então a letra E está errado, justamente porque o certo seria Carlos não é diretor. Então aqui o erro está exatamente aqui, ó, a falta, a ausência do não. Então também não é a letra E. Curioso porque a banca considerou uma caracterização de uma negação, mas como resposta apenas uma proposição dentre a negação caracterizada. Ele só considerou ela isolada e geralmente as bancas consideram a contexto, né, a questão como um todo. Nesse caso, o gabarito da 7 é a letra A. É a VUNESP inventando moda, mas também facilmente a gente conseguiu acertar esse conceito. Próxima questão. Questão número 8. O enunciado da número 8, ele diz: dada a proposição, se Daniela pratica natação ou ensaia no coral, então é quarta-feira e não é feriado. E aí a banca pergunta no final das contas o seguinte: pergunta qual é a negação dessa estrutura gigantesca que a VUNESP coloca na tua questão da prova. Vamos lá de novo, ó. Dada a proposição, se Daniela pratica natação ou ensaia no coral, então é quarta-feira e não é feriado. Ele pede a nossa negação dessa proposição e a gente vai primeiro perceber quais são os conectivos retratados nessa ideia. Nós temos aqui o se, então, primeiro conectivo. Nós temos o ou, segundo conectivo. Nós temos o e, terceiro conectivo. Então, são 3 conectivos, logo, 1, 2, 3, 4 proposições. Proposição: Daniela pratica natação. Daniela ensaia no coral. É a quarta-feira. Não é feriado. 3 conectivos e 4 proposições. E eu quero saber qual é a negação disso. Vamos fazer o seguinte. Vamos escrever simbolicamente, representar simbolicamente. Eu não vou chamar de P, Q, R não. Vou ser mais dinâmico, tá? Daniela pratica natação. Eu vou colocar D, P, N. Daniela pratica natação. Ou seja, um Vzinho, que é o símbolo da disjunção, ensaia no coral, então, setinha para a direita, é quarta-feira e acento circunflexo, representação simbólica da conjunção, não é feriado. Temos aí a representação simbólica do que diz respeito à questão número 8. E aí, professor? E aí que essa questão, ela tem disjunção, ela tem conjunção, ela tem condicional. E a grande dúvida do aluno é: qual é a regrinha que eu aplico de negação? Eu aplico a negação da disjunção? Eu aplico a negação da conjunção? Ou eu aplico a negação da condicional? Resposta: você pega a ideia da negação da condicional, porque toda condicional ela tem 2 partes importantes. O que vem antes do então, que é o que vem antes da setinha para a direita, que a gente chama de antecedente,
Então, isso tudo aqui para a gente fica dentro do parênteses, que é o nosso antecedente. E o que vem após a setinha para a direita, que é o que vem após o então, que é esse pedação todo, a gente chama de consequente. E quem une antecedente a consequente é a condicional. Então, se eu tenho que aplicar a regrinha de negação, é a regrinha da negação da condicional. E a regrinha, você sabe qual é. Renega. O que é o renega? Repete a primeira e nega a segunda. Beleza! Então, você vai repetir a primeira. A tua primeira é isso tudo aqui, ó. Então, essa primeira estrutura fica intacta. Você vai negar a segunda. Então, tu vai negar uma conjunção. Para você negar a conjunção, você nega as duas e troca o e pelo ou. Então, ó, vai sair o e, vai entrar o ou. Você vai negar essa daqui, que é quarta-feira, vai virar não é quarta-feira. Aqui não é feriado, vai virar é feriado. Lembrando que você repete a primeira, a tua primeira vai ficar intacta. A gente negou a segunda, então se a segunda era uma conjunção, nego as duas e troco o e pelo ou. Então troquei esse e pelo ou. Aqui você tinha que é quarta-feira, vai virar não é quarta-feira. Aqui tinha não é feriado, virou é feriado. E eu troquei o e pelo ou. Então a primeira eu já repeti, a segunda eu já neguei, só falta colocar quem no lugar do sintão? O e. Então sai o sintão e vai entrar o e. Agora é só reescrever a estrutura, olha só como é que ficou. Daniela pratica natação. Ou ensaia no coral. E, porque o e entrou no lugar do sim, então. Não é quarta-feira. Ou é feriado. Esse é o nosso gabarito final. Na letra A ele coloca: Daniela pratica natação, tá batendo aqui com o nosso gabarito, ou tá batendo, ensaia no coral, tá ok. Aí ele coloca: e não é quarta-feira, e não é quarta-feira, ou é feriado, é feriado. Perfeito, bateu certinho, número 8, gabarito, letra A. Detalhe importante que eu quero falar para você. Aqui, ó, no final das contas, apareceu o ou conectando e apareceu o e conectando. A Vunesp, ela foi boazinha nesse caso com a gente. Aqui também apareceu o ou conectando. A Vunesp, ela foi boazinha com a gente. Mas se ela quisesse fazer inversões, ela poderia. Ela poderia fazer várias inversões, do tipo, colocar a ideia inicial para cá, ensaia no coral no início, colocar não é quarta-feira para o final, é feriado para o lugar de não é quarta-feira, justamente porque quem está conectando aqui é o ou e o e. Então, se quisesse fazer várias inversões aqui, poderia fazer, porque isso não iria alterar o resultado lógico final. Só que como eles colocaram uma extensão, né, de uma proposição bem extensa, né, é porque a banca facilitou para poder encontrar o gabarito, e o gabarito foi colocado exatamente respeitando a ordem, mas pode ser que a banca alterasse essa ordem das proposições que são colocadas para tentar induzir o candidato ao erro ou ao desespero, porque normalmente as demais bancas respeitam a ordem e muitas vezes a Vunesp ela acaba trocando a ordem. Tranquilo? Maravilha! Próxima questão. Questão número 9. A número 9, o tema já é um pouquinho diferente, porque não é mais negação de proposições compostas. Agora nós estaremos falando de negação de quantificadores. Vamos lá entender algumas ideias que são importantes, só para dar uma relembrada.
para poder resolver essa questão aí com segurança. Quando nós falamos em quantificadores, existem dois tipos. Existem quantificadores universais e existem quantificadores existenciais, também chamados de particulares. A ideia é, os quantificadores universais são todo, toda, todos, todas, nenhum ou nenhuma. Esses são os quantificadores universais. E os existenciais, também chamados de particulares, representam o famoso PEA. O que é o PEA? Vamos lá. É o pelo menos um, é o existe pelo menos um, algum, ao menos um, então já foi aqui, ó, o P do PEA para você lembrar do pelo menos um, o E do PEA para você lembrar do existe ou do existe pelo menos um, o A do PEA para você lembrar do algum ou do ao menos um, e esse H do PEA, professor, para você lembrar do A ou do A pelo menos um. Prontinho. Todos eles representam quantificadores existenciais, também chamados de quantificadores particulares. Qual é a ideia que eu quero estabelecer para vocês a partir de agora? Se você tiver uma expressão universal, você nega utilizando uma existencial. E se você tem uma expressão existencial, para você negar, você utiliza uma universal. Ah, professor, maneiro. Então quer dizer que se eu tiver todo aluno é esforçado, eu não posso negar com nenhum aluno é esforçado? Não, porque todo é universal e nenhum também é universal. Então, para negar uma expressão universal, eu uso uma existencial. E para negar uma existencial, eu uso uma universal. A partir somente desse entendimento já dá para brincar com essa questão. Quer ver só? Número 9. Existe um lugar em que não há poluição. Ele fala que isso é uma negação lógica de qual afirmação? Então ele está pedindo para a gente encontrar a negação lógica de qual afirmação. Ele fala que isso aqui representa uma negação lógica de alguma afirmação que está aqui. Então temos um conceito de negação. Esse existe representa um quantificador existencial. E o que a gente acabou de ver? Para usar a negação do existencial, eu tenho que ter a utilização de um universal. Então o gabarito será ou em cima do todo ou em cima do nenhum a princípio. Tudo bem? Só que aqui, ó, eu tenho um existencial, um particular negativo. E qual é a ideia? Para eu negar um particular negativo, eu vou usar um universal positivo. Ou seja, primeiro, se isso aqui é um existencial, para negar eu teria que usar o universal. Na letra B esquece, porque ele está usando o existencial. Na letra D esquece, porque ele está usando existencial. E na letra E também esquece, porque ele está usando existencial. Só que esse existencial, que é a mesma leitura de particular, esse particular é negativo. E quando eu tenho um particular negativo, para poder negar, eu uso um universal positivo. Qual é a leitura do universal positivo? É dizer que todo é, ou que todos são. Então perceba, na letra A ele coloca em todo lugar, ele usa até mesmo uma expressão universal, então a princípio estaria correto, só que ele usa o não.
Então, a letra A está errada. O correto é a letra C. Em todo lugar há poluição. Porque quando eu escrevo em todo lugar há poluição e eu quero negar, eu falo que existe um lugar em que não há poluição. Ou seja, exatamente o que consta no enunciado. Portanto, nosso gabarito é a letra C. É só lembrar disso. Para negar um particular negativo, você usa universal positivo. E para negar um particular positivo, você usa universal negativo. Universal negativo seria a ideia do nenhum. Tudo bem? Então, número 9, letra C, é o nosso gabarito. Próxima questão para poder finalizar a nossa análise, questão número 10. Vou até deixar aí o enunciado para você entender outro conceito importante. O enunciado, na verdade, as anotações que eu acabei de fazer. Principalmente essas que estão aqui embaixo. A número 10, e eu já vou deixar essa esquematização aqui de propósito para poder aproveitar. A número 10 está dizendo o seguinte. Assinale qual é a contraditória do enunciado. O enunciado diz: todo homem é mortal. Primeiro, o que é contraditória? Ele quer uma negação, uma oposição, uma ideia contrária ao que está sendo colocado. Aqui nós estamos colocando que todo homem é mortal. Pessoal, todo representa um quantificador universal. E a gente sabe que para negar universal tem que usar existencial. E a gente usa o seguinte macete. Se esse universal ele é positivo porque ele está fazendo uma afirmação, porque se fosse nenhum homem é mortal, aí seria um universal negativo, porque não haveria homem mortal. Como aqui nós temos um universal positivo, para poder negar universal positivo, é só usar existencial negativo. O macete para você lembrar do existencial é o PEA. Só que eu tenho que usar existencial negativo. Então, além do existencial, eu tenho que usar o não para poder caracterizar o existencial negativo. Então, a notação é, se você tem um universal positivo, para você negar, é só usar um particular negativo. Particular vai lembrar do PEA. Negativo vai acrescentar o não. Só isso. Então a gente poderia fazer o seguinte, ó, no lugar desse todo, colocar a expressão que é mais utilizada pela banca, algum. Então no lugar do todo eu coloco algum. Só falta colocar quem? O não. Porque eu já usei o existencial, que é um dos conceitos do PEA, usei o A do PEA, então se o macete é PEA mais não, eu coloquei o algum no lugar do todo, só falta inserir o não. E aqui eu coloco o não, e aí eu tenho como gabarito algum homem não é mortal. Algum homem não é mortal, letra B de bola é o nosso gabarito. Detalhe, o nosso gabarito foi esse aqui, ó. Algum homem não é mortal. Se a banca quisesse dificultar um pouquinho, eles poderiam fazer isso aqui. Se não é mortal, é porque é imortal. Então também estaria correto dizer algum homem é imortal. Porque se não é mortal, é porque é imortal. Tudo bem? Finalizamos a nossa etapa de preparação de negação de proposições compostas.
também negação de quantificadores. Espero que você tenha compreendido, esteja cada vez mais confiante e preparado para fazer uma excelente prova. Desejo todo o sucesso para você. Continue estudando porque falta pouquinho para você conseguir assumir a sua vaga no serviço público. Estou aqui na torcida contribuindo para que você consiga chegar até lá e eu tenho certeza que você vai realizar o seu sonho. Um grande abraço e até a próxima.